Boa noite, sejam todos bem-vindos aqui para a live. Vamos conversar hoje sobre o que eu preciso para abrir meu consultório de enfermagem, tá? Então vão aí separando já papel, já vão separando caneta, porque aquela live ali cheia de informação. Já vai separando papel, caneta, porque vai ser rica aí a live. Fiz um monte de levantamento de informações aqui interessante para passar para vocês, tá certo? Quem tiver inscrito lá na lista de e-mails, na lista de espera para o curso de imersão, eu vou enviar 9 anexos, tá? No e-mail, que são alguns... Boa noite, Via! Seja bem-vinda! Que são algumas informações, resoluções, até documentos que é interessante aí vocês darem uma lida depois com calma, tá? Vamos lá então. Primeiro, a gente precisa diferenciar o que seria uma clínica de enfermagem do que é um consultório de enfermagem, né? Qual é a diferença disso? Então, eu peguei aqui a informação que tem lá na resolução para vocês. O que fala? Clínica seria um estabelecimento para o atendimento de enfermagem individual, coletivo e ou domiciliar. Então, eu posso ter uma clínica, não necessariamente uma estrutura física, e eu vou lá e presto atendimento. Então, eu posso me formar, me formo, tenho que fazer uma especialização? Você não tem que fazer uma especialização, mas eu recomendo fortemente que você faça uma especialização. Direcione para a área que você quer ali atuar, que você quer se aprimorar. Quando a gente faz a graduação, a gente sai assim muito cru, sabe? É muito básico. Então é muito recomendado que você faça uma especialização, até mesmo para você ter um direcionamento da área que você vai atuar e esse ser o seu diferencial, tá? Então a clínica de enfermagem é isso. Já o consultório de enfermagem, aí sim, é aquela estrutura física, uma área física que você vai abrir. E aqui a gente está falando deste consultório, ok? O que eu preciso para abrir, né? Você precisa ser enfermeiro, ok? Como eu estava falando, especialista de preferência. E uma sacada que eu dou para vocês é conheçam o mercado, tá, gente? Façam assim, tenham uma visão, façam um levantamento se aquilo que você quer trabalhar pode dar algum retorno para você. Vê se tem demanda. Não adianta, eu quero atuar nisso porque eu gosto disso, mas tem demanda? Como que você vai atuar nisso, tá? Não esqueça disso. Por quê? Agora, com a internet, a gente tem bastante demanda mundial, no caso, né? A gente pode abranger, eu, por exemplo, não me limito hoje a falar só para os alunos que estão comigo na pós ou na graduação. Pessoas de outros lugares conseguem escutar o que eu tenho para falar. E no consultório de enfermagem, você vai precisar pensar, o que eu quero atuar? Eu quero empreender, não esquecendo o seguinte, o consultório é a área física, tá? E a clínica de enfermagem é aquilo além, que eu falei para vocês ali no comecinho. Então, o que acontece? Você vai querer atuar naquela área específica, vai se especializar para abrir um consultório, uma estrutura física ou não? Você vai fazer algum empreendimento que dá para ser à distância. O que você quer fazer fisicamente? Tem área para você ali onde você está pensando em fazer? Tem uma área ali que vai ter uma demanda para você ter um retorno financeiro? Você tem condição de repente, ter algum lugar ali estável para você abrir esse consultório e tentando fazer os dois para ver se tem demanda? Tá? É uma possibilidade.
Então, lembrando, gente, para quem estiver ali na lista, tá? Cadastrado na lista de espera da imersão em enfermagem clínica, eu vou estar enviando 9 arquivos para vocês por e-mail, que fala das resoluções, tem os documentos, tá? Para vocês entenderem mais sobre o consultório de enfermagem. O que você precisa? Precisa ter um enfermeiro responsável técnico, tá? O seu consultório, ele precisa estar registrado no Corém, tá bom? No Conselho Regional aí da onde você estiver atuando. A gente não tá falando só aqui em São Paulo, né? Como outras pessoas podem estar assistindo. Então, ali da sua região, o seu consultório precisa estar cadastrado gratuitamente. É gratuito para você cadastrar o seu consultório e também é gratuito se você quiser deixar de atuar no consultório. E é importante você registrar que você vai deixar de atuar no consultório, até mesmo para evitar aí sujar nome, ter problemas com o conselho futuramente. O próprio conselho, ele recomenda isso. E nesses arquivos que eu vou mandar em anexo para vocês, tem um modelinho desse cadastro que precisa estar ali constando no cadastro do meu consultório, tá? Aqui eu comentei com vocês. Uma seguidora me perguntou esses dias, ela falou assim, tem a área ali, né, do pessoal que faz podólogos, né, que faz cuidado com os pés, tem alguma coisa da enfermagem que direciona para isso? Porque eu não queria, sabe, o podólogo é só ali um curso, não é uma graduação. Eu como enfermeira tenho um direcionamento para isso? Sim. Dentro da parte da especialização em dermato, tem a podiatria. A podiatria, ela atua com os pés mesmo, direcionado, então tem aquele cuidado com os pés diabéticos. Mas, lindo, você vai conseguir intervir de uma maneira direcionada no seu consultório. Tem a parte de feridas, tem a parte de queimados. O que eu sugiro que você faça? Professora, eu quero me formar e quero abrir o consultório, eu quero empreender. Beleza, o que você vai fazer? Faça uma especialização em alguma área que você queira aprofundar, tá? Para você não ficar só na sua graduação. Mas qual área, professora? Tem várias, eu trouxe algumas aqui para eu não esquecer de citar para vocês. Você pode fazer podiatria, como eu falei. Você pode direcionar para estomoterapia. O que seria estomoterapia? Mexe com feridas também, porém, sabe quando a pessoa ela precisa fazer uma ressecção de intestino, ela precisa usar uma bolsa de colostomia, por exemplo? Você é direcionado para essa área também, tá? A parte de estética, gente, no final da live, eu tava, para eu dar live para vocês, eu tô mergulhando nos assuntos para trazer tudo fresquinho para vocês. E eu achei uma clínica de enfermagem na internet, eu até mandei um e-mail para eles, parabenizando, porque eu achei assim demais. E falei que eu vou passar para vocês o site, até para vocês olharem e fuçarem como tá bacana o site deles, gente. Adorei. Isso que é disso que eu tô falando. Quando vocês forem acessar lá, olha o orgulho da enfermagem. Cirurgia, então já veio um seguidor falar sobre isso para mim também, sobre isso, de orientar um pré-cirúrgico, um pré-operatório, um pós-operatório. É uma área que, se você gosta, você pode seguir. A área de idoso, você pode tanto ter cuidados com esse idoso, orientar pessoas leigas, orientar cuidadores, ou ter aquele home care para você prestar também um cuidado. Você faz a visita, faz a SAI, sempre a SAI precisa estar envolvida, eu vou falar dela também para vocês. Amamentação, aleitamento materno é uma área que, se você gosta também, você pode prestar assistência na criança, no RN, você pode prestar assistência para puérpera, você pode dar assistência para gestante, todo esse caminho. Tem a área, gente, de terapias complementares.
Inclusive, o professor William, ele... Qual que é o... Acho que é professor William... Se vocês forem ver, depois eu passo para vocês, porque nem todo mundo conhece o professor William, né? Quem tá aí em outros lugares. Ele tem, se eu não me engano, ele tá oferecendo aí cursos nessas terapias complementares. O que é legal? É legal, nessas terapias complementares, eu trouxe algumas para vocês, mas é sempre legal vocês mostrarem, enfatizarem para o seu cliente, para o seu paciente, que existe embasamento científico nessas terapias. Então, o que é legal? Professora, eu quero abrir um consultório e eu vou, fazer o atendimento de enfermagem, a consulta de enfermagem, você vai elaborar uma SAI. Nesta SAI, o que você vai colocar? Você vai precisar ter um logo bacana ali do seu consultório, da sua marca, CNPJ. Você vai precisar envolver o enfermeiro responsável técnico, como eu falei para vocês. Ver na prefeitura, de acordo com cada prefeitura tem que ter o registro, tá? Vigilância sanitária, inclusive, nesse e-mail que eu vou mandar, tem tudo escrito, tem uma documentação de 169 páginas da vigilância, que você precisa ali seguir a resolução de tudo que precisa ter para a abertura desse consultório. Então, minimamente, gente, você vai precisar ter uma pia, uma mesa, uma cadeira para você, né? Uma cadeira ali pro seu cliente, para o seu paciente, uma maca, eu recomendo fortemente, e vai precisar ali direcionar o que você vai querer. Mas você vai querer, por exemplo, trabalhar também com administração de medicação? Às vezes a pessoa chega para você com prescrição médica e você administra. Tranquilo. Vai trabalhar com feridas também? Essa clínica que eu vou mostrar para vocês, gente, ela tem várias linhas. Então eles pegaram vários enfermeiros especialistas e abriram essa clínica. Então tem várias vertentes aí de atuação do enfermeiro. Então é legal você direcionar sempre o seu impresso da SAI embasado numa teórica de enfermagem. Mas o que é isso, professor? Eu não entendo esse negócio de teórica, como assim? Na verdade, gente, as teóricas de enfermagem, elas vêm, cada uma foi trazendo ciência para nossa assistência. Então, alguma chama atenção mais para a parte gerencial, outra chama atenção mais para a parte de ambiente que interfere no cuidado. Cada uma tendo uma visão. A outra, por exemplo, lavando a horta, sobre as necessidades básicas afetadas, necessidades humanas básicas afetadas. Você vai pegar uma, dependendo da área que você vai atuar, você vai se direcionar para aquele tipo de pergunta, para aquele tipo de cuidado. No fundo, as perguntas elas vão ser aquele padrão que você conhece. Mas com certeza, se você for trabalhar em pré-operatório e pós-operatório, a sua SAI vai ser diferente se você for atuar com uma criança, se você for atuar com uma gestante. Essas teóricas é só para te trazer o olhar que você tem que ter, não esquecer desse olhar, não esquecer das vertentes de cuidado que você precisa ter para você elaborar a sua SAI. Então, pensar em diagnósticos de enfermagem. Eu sempre falo para os alunos, gente, vocês vão prescrever diagnóstico, vocês vão prescrever cuidados de enfermagem sempre baseado nos diagnósticos que você levantar. Não existe número de diagnóstico. Você é o enfermeiro, é sua responsabilidade. Você tem que arcar com isso. Você acha que essa pessoa que você está assistindo, você levantou 2 diagnósticos de enfermagem? Só é o suficiente para você prestar um cuidado de excelência para ela? O melhor, o top da galáxia? Sim. Então tá. Então levante só 2 diagnósticos. Não, eu acho que tem que levantar 150 diagnósticos.
Nem tem, né? Essa quantidade de diagnóstico, eu acho. Você vai levantar quantos diagnósticos você acha necessário para prestar um cuidado de excelência. Não fica enchendo linguiça. Sabe aquela pessoa que fica levantando o diagnóstico para dizer a mesma coisa? Entenda o diagnóstico que você vai levantar, o porquê que você vai levantar aquele diagnóstico. Qual resultado você quer atingir? A pessoa que vai no seu consultório de enfermagem, gente, ela vai lá por quê? Ah, professora, ela necessariamente vai ter um problema. Quando a gente pensa em terapias complementares, gente, aqui, olha, a gente tem, eu separei algumas para vocês que tá aqui preconizadas, tá? Pelo nosso conselho. Acupuntura, florais, aromaterapia, reiki, fitoterapia, homeopatia, reflexologia podal, yoga, toque terapêutico, musicoterapia, cromoterapia, hipnose. Alguns aí. Você vai fazer uma especialização nessa área e você pode complementar. Olha, eu sou enfermeiro formado, eu sou generalista e, além disso, eu vou trabalhar com acupuntura. Existe acupuntura com agulha, sem agulha, tem vários tipos. Tá bom, a pessoa vai fazer uma consulta de enfermagem com você no seu consultório. Você vai ter que saber ler exames laboratoriais e de imagem, os mínimos, pelo menos ali os básicos, você vai precisar. Você vai precisar saber um exame físico, a pessoa tá lá sob o seu cuidado. Ali você vai identificar problemas de sono, você vai dar orientação quanto à alimentação. Claro que você vai ver o que cabe a você e o que precisa ser encaminhado para o nutricionista, tá? Então você, como enfermeiro, você sabe que é importante, por exemplo, o cuidado com os carboidratos, a ingesta de carboidratos pro paciente diabético. Você sabe como direcionar esse tipo de alimentação. Se você não sabe, você está precisando estudar mais, tá? A grande sacada é você saber atuar como enfermeiro e se você quiser associar alguma outra coisa junto com essa consulta de enfermagem, é legal. Por quê? Primeiro, porque as pessoas não sabem a nossa atuação, tá? Então, você incorporando aquilo, dando um plus na sua assistência, é melhor. Você vai ter um retorno melhor. Então, aquilo que eu falei no começo da live, dá um panorama geral ali do mercado. Aí onde você trabalha, onde você quer atuar, você acha que pode ter algum resultado? Você acha que você pode ter algum retorno? O que você acha que de repente você pode se conveniar com algum hospital que pode te indicar, alguma outra coisa, alguma clínica, alguns consultórios que pode te ajudar ali? Tem uma visão de empreendedor, né? Faça essa parte financeira, quanto você tem para investir inicialmente. Veja nesses documentos que eu vou mandar para quem está ali cadastrado na lista de espera do curso de imersão, ou se você não tá, eu peguei tudo na internet, vocês podem pegar tudo na internet, tá? Lembrando que todos esses tópicos que eu tô falando para vocês, quem estiver participando ali do curso de imersão em enfermagem clínica comigo vai ter acesso, tá? As minhas anotações dessa live também. Então, gente, analisa se você vai conseguir ter um retorno financeiro. Você está trabalhando em algum lugar que tem como você associar esse consultório? O que você está pensando em fazer? Qual é a estrutura mínima? Quanto que você vai investir? Isso é importante. A sua apresentação. Você precisa investir na sua apresentação também. Você não pode esquecer que as pessoas, quando elas batem o olho na gente, elas já nos julgam. A gente não abriu a boca, já julga. Essa pessoa não sabe nada, essa pessoa sabe tudo, essa pessoa não tem postura. A gente não abriu a boca, mas a gente julga porque é assim que funciona, tá?
Então, você precisa estar vestido de maneira adequada, né, para o seu consultório de enfermagem, saber conversar, saber receber, saber acolher, mostrar segurança no que você fala. Porque se a pessoa vai trazer os exames para você, se a pessoa vai vir com algum problema, com algum cuidado que ela quer que você avalie, que você tenha essa intervenção, você vai precisar pensar nos resultados esperados em pequeno, médio, longo prazo. O que você vai orientar ela a fazer? Por isso que é legal você ter uma especialidade, você direcionar a sua consulta de enfermagem norteando para a área que você gosta mais. Então, qual área que te interessa mais? Essa área tem como você fazer convênio com algum outro lugar que pode estar te ajudando por indicação, por exemplo? Como que você pensa em fazer o marketing desse seu consultório, por exemplo? Então, você pode ser o responsável técnico do seu consultório, tranquilo, você vai registrar gratuitamente ali no Corém, tranquilo, vai abrir um CNPJ, ok? Você vai ver com a vigilância sanitária e você vai ver lá no município que você mora com a prefeitura, se você precisa registrar junto a ela também. Verificou isso? Faça o mínimo que você precisa ali, se der para você investir. Se você conseguir, por exemplo, fazer que nem essa clínica que eu falei que eu vou passar para vocês no final da live, que associou vários enfermeiros, várias linhas de cuidado. Olha, tem o cuidado, a linha de cuidado da criança, da mulher, tá? Então, tem todas essas áreas que a gente pode atuar, terapias complementares. A gente tem evidência científica disso. Tanto é que antigamente eram conhecidas, se nomeavam, né, terapias alternativas. Por quê? Olha, se não tem o que fazer, então vamos fazer isso para tratar, para melhorar. E na verdade não, hoje sabe que ela complementa a parte farmacológica. Ela complementa e ela tem resultado sim. Se você pesquisar no PubMed, tem um monte de projeto piloto que eles estão tornando cada vez mais científico, principalmente a acupuntura. Quem sabe até mais pra frente aí, eu até de repente penso em abrir um consultório, alguma coisa nessa área, né? Quem sabe eu vou estar lá, não sei se eu vou estar velhinha ainda, conseguindo dar aula e abro um consultório, área de acupuntura, né? O que torna, na verdade, essas terapias complementares pouco palpáveis metodologicamente, quando a gente pensa em pesquisa científica, é que as pessoas elas fazem muito pela experiência delas e elas registram pouco o método que usou. A pessoa atingiu aquele resultado, tá? Mas o que você fez? Como você fez? Lembra que eu falo para vocês que o método da pesquisa de vocês tem que estar tão detalhado a ponto de alguém conseguir reproduzir sua pesquisa? As pessoas elas não detalham o método, então esse peso científico fica meio solto, porque não dá para saber exatamente o que ela usou, exatamente como ela fez, tá? Então isso prejudica. Mas é um caminho muito legal para a gente atuar. Quer abrir um consultório? Não, na verdade a gente tem respaldo legal para realizar a acupuntura. A gente tem resolução quanto a isso. A gente tem. Faz pouco tempo, tá? Faz pouco tempo, mas a gente tem. Inclusive na parte de estética também tem uma atuação vasta e também tudo há pouco tempo. A gente está tornando mais científico isso ainda. É tudo muito recente, por isso que deu um boom desse negócio de consultório, porque também o consultório em si é recente, tá? Mas a gente tem autonomia sim, tá? A gente tem. Só que aquela coisa, uma coisa é você ter autonomia, outra coisa é você se sentir seguro para não cometer imperícia, né? Imperícia, eu fazer algo que eu não tenho o conhecimento para fazer.
A princípio é para eu saber, mas eu sei fazer, eu sei atuar. A especialização, gente, é assim, é outra vida, porque a gente se aprofunda, a gente é direcionado para aquela especialidade nossa. Então, é importante que a gente faça para a gente poder, sabe, orientar aquele nosso consultório, para direcionar aquela assistência. Não esqueçam de uma coisa legal para vocês usarem também no consultório de enfermagem de vocês, além desse impresso da SAI que eu falei, embasado ali na teórica de enfermagem, né? Vocês vão colocar ali os dados sociodemográficos, vocês vão levantar os dados clínicos, vocês vão saber ler os exames laboratoriais de imagem, vão colocar um espaço para diagnósticos de enfermagem, vão ter espaço para o plano de cuidados, não é prescrição de enfermagem nesse caso. Porque prescrição a gente faz para técnico poder checar, ok? A gente vai fazer um plano de cuidados. Então você vai ter que ter um receituário para você poder prescrever para o paciente, no caso, né, esse plano de cuidados. O que você orienta ele fazer em relação a sono, em relação à alimentação que você acha adequada, em relação a algum curativo, ok? Lembrando que a gente tem a estomoterapia, a gente tem a parte de dermato, tem a podiatria agora. Então, é muito vasta esse tipo de atuação que a gente pode ter. E o que é legal? Você lançar mão de instrumentos validados para te dar dados mais objetivos. Como assim? Sabe quando você pega... tem um instrumento... Inventário de depressão de Beck, por exemplo. É um inventário que ele é validado e que ele dá um parâmetro ali de sintomas depressivos ou não. Instrumentos de qualidade de vida, instrumentos de dor. Então, vocês precisam pegar instrumentos validados. O que significa isso? Você não pode pegar um instrumento que está em inglês na internet, passar para o português, que você acha que está tudo certo, e aplicar e sair aplicando aí no povo. Não pode. Tem que passar por um processo de validação. Inclusive, no meu mestrado, eu validei um instrumento para avaliar a qualidade de vida de pacientes com câncer em cuidados paliativos. Só era validado no México, na Coreia e no Japão. O RTC QLQ C15-PAL. E eu validei para o uso em pacientes brasileiros. E é assim, estatística pura. Você tem validação semântica, você tem a parte de validade, de confiabilidade, de alfa de Kroba. Então, você não pode simplesmente pegar um instrumento e aplicar. Você precisa, eu vou usar no meu consultório, qual é o tipo de paciente que eu estou atendendo, que eu vou atender? O que é importante eu saber desse paciente? Quais informações podem direcionar o meu cuidado? Sabe o que é legal? Você ter uma mentoria também. Sabe, alguém que pode te dar uma consultoria, uma ajuda para te direcionar ali naquela assistência. A parte, por exemplo, do uso de laser, eu vi resolução também sobre isso. Inclusive nessa clínica que eu vou falar para vocês acessarem, tem aplicação de laser na linha da saúde da mulher da puérpera, em estrias das mamas, tá? Então, tem várias linhas aí que a gente pode estar seguindo, só que a gente precisa se empoderar do conhecimento, ok? Inclusive, eu pensei em fazer esse curso para vocês de imersão em enfermagem clínica, porque nesse período, né, de experiência que eu tenho, desses 12 anos de formada, eu elaborei agora, né, pensando nesse tempo, um método, pensando na parte de assimilação de conteúdo que o nosso cérebro faz. Eu desenvolvi um método para imergir vocês na enfermagem clínica, para vocês conseguirem assimilar o conteúdo,
pensando no raciocínio fisiológico, como a gente aprende. Então eu vou estar usando ali, lançando mão de estratégias metodológicas e desta forma o seu aprendizado com certeza ele vai ser melhor do que no tempo de faculdade, na especialização. Por que a gente tem tanta dificuldade de aprender? Na verdade, o problema não é você, o problema é o método, né, que é ali exposto para vocês, né, para mim inclusive. Então eu quero trazer isso para contribuir. Por quê? Porque a gente acaba se sentindo inseguro até mesmo para abrir o nosso próprio consultório. A gente tem aí essa autonomia agora, existem protocolos do Ministério da Saúde. A gente pode, por exemplo, quando tem protocolo, né, dependendo ali na atenção básica, a gente faz prescrições de medicamentos, solicita exames, mas como que vai a minha segurança de atuação, né? Como é que eu faço isso? Então, é importante que a gente se sinta seguro em relação à nossa prática clínica. Infelizmente, o que eu vejo, 90% é inseguro. 90%, se não for mais, faz aquele quadradinho, né? Olha, eu vou cumprir o meu papel aqui que eu faço todo dia e tal. Mas a pessoa, ela não faz um passo fora do quadrado dela. Um passo. Por quê? Porque ela não sabe, ela não se sente seguro. E o medo de perder ali, né? O corém, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então eu quero enfermeiros diferentes. E hoje eu me encontrei aqui no Instagram falando isso para vocês. Fazendo com que esse movimento, eu aqui uma formiguinha no meio, para movimentar os enfermeiros que querem ser diferentes. Não aquela coisa que você, sabe, da massa, que você encontra em qualquer lugar. Não, eu quero você diferente. Então, esse assunto do consultório é muito importante. Você não quer abrir? Não tem problema. Mas é importante que você esteja familiarizado com os assuntos da enfermagem. Você precisa estar atualizado com as informações. Você não pode ser alienado porque você não quer abrir um consultório de enfermagem. Você tem que saber falar sobre a sua profissão. Você tem que saber falar do que pode e o que não pode. Tá? Então, recapitulando, quem for participar do curso vai ter acesso a esses tópicos. Quem tiver cadastrado ali na lista de espera, vai receber os 9 arquivos que eu falei, que tem aqui, né, sobre essa resolução. E se você não tá na lista de espera, fica tranquilo, anote tudo que eu falei, essa live vai ficar salva, assista, registra tudo. Então você precisa cadastrar um CNPJ, você precisa ter um responsável técnico, tá? Pode ser você o responsável técnico ali, tem que ter um enfermeiro, ok? Para abrir o consultório. Vigilância sanitária, vou mandar o arquivo de 169 páginas, tá? Para vocês olharem tudo detalhadamente. Verificar na prefeitura se você precisa realizar o registro. Você precisa também registrar no próprio corém, de forma gratuita, esse registro, tá? Eu vou mandar também para vocês o impresso. Você vai abrir um consultório, você vai ter que ter um carimbo, você vai precisar ter um receituário, você vai precisar ter uma logo bonitinho, né? Você vai precisar ter um impresso de SAI. Você vai ter que ter a sua SAI. O que vai ter lá? Dados sociodemográficos, dados clínicos, os diagnósticos, os resultados esperados, né? O que você espera a pequeno, médio e longo prazo chegar com essas intervenções? Qual o plano de cuidados que você vai orientar para o paciente fazer? Qual é a evolução? Você vai falar para ele voltar quando? Qual que é a sua linha? Você está na área de aleitamento materno, você é a parte da saúde da mulher, você é parte de podiatria, você vai direcionar para os cuidados dos pés, essa linha nova que está surgindo. Você vai ser para a parte de estética,
Você vai terapias complementares? Você está pensando em atuar com idoso? Veja, gente, o que faz o seu olho brilhar. Mas não esqueça o que eu falei no início de tudo dessa live. Pesquisa o mercado, tá? O que é legal? Tenha um mentor, alguém que possa ali, sabe, galgar o seu caminho. Não fique limitado na sua especialidade. Eu quero fazer terapias complementares. Eu quero falar sobre aleitamento materno. A pessoa só sabe sobre isso. Não tem como você abrir um consultório de enfermagem. Por quê? Você precisa saber fazer o exame físico, você precisa ter uma assistência holística. A pessoa não vai vir no peito para você, vai vir tudo, tá? Olha, eu vou fazer acupuntura, mas a acupuntura é para dor, então, principalmente dor, né? Dor a gente sabe que é multifatorial, dores emocionais. A gente sente dor física por questão emocional. Então, como é que está o funcionamento do intestino dessa pessoa? Como é que está o nível de hidratação dessa pessoa? Você perguntou como é que estão as fezes? Você lembra que mais de 80% da nossa imunidade está ali no nosso intestino? Mais de 80% da fabricação da nossa serotonina estão nas células intestinais? Você sabe verificar uma pressão? Você verifica nas técnicas das diretrizes? Você sabe as armadilhas dos sinais vitais, tanto na gestante, quanto no idoso, como em atleta? Então, a gente precisa saber as armadilhas para você saber o que vê ali no sinal vital. Saber as armadilhas ali que podem ter. E isso você vai conseguir abrir um consultório. Se você for abrir o consultório, não, vou trabalhar com ferida. É aquela enfermeira, ou aquele enfermeiro, né? Que não consegue se colocar, que não consegue se posicionar, que não consegue se apresentar. Então é importante isso também, gente. Saber todo o contexto, saber realizar um exame físico adequado. Não esqueçam a apresentação, isso é importante, tá? Você vai pensar lá no receituário, você vai pensar na maca, vai estudar, vai fazer ali o curso de imersão em enfermagem clínica, vai se capacitar, vai estar seguro, mas não tem uma postura adequada, não se apresenta bem, não fala bem, não acolhe. Então, isso é importante também, tá bom, pessoal? Então, é isso. Eu vou falar para vocês, então, aqui, olha, www.clinicadoenfermeiro.com.br. Gente, eu fiquei encantada com esta clínica de enfermagem. É lá em Salvador, essa clínica. Para quem chegou agora, quando eu tava ali mergulhada, né, aqui nos assuntos para falar com vocês nessa live de hoje, eu achei uma clínica na internet, Clínica do Enfermeiro. Eu fiquei alucinada. Até mandei para eles, falando que eu vou falar para vocês acessarem, sim. São vários enfermeiros ali, eles colocam as linhas de cuidado de cada um. Então é uma inspiração, tem fotos da clínica, sabe? É uma coisa assim legal, uma coisa que eu quero que vocês se inspirem. E lembrem de uma coisa, eu falo para vocês fazerem a especialização, para vocês, né, associarem a nossa SAI do enfermeiro generalista a alguma especialidade. Legal, mas não fiquem limitados, é para vocês associarem a especialidade, não fiquem limitados àquela especialidade. Não pensem, olha, eu vou tratar pré-operatório ou pós-operatório. A pessoa só fica direcionada naquela área de especialidade. Não, vou fazer podiatria. Eu vou fazer podiatria porque eu quero agora direcionar os cuidados dos pés, eu vou ver paciente diabético, vou ver todos os cuidados dos pés. E, gente, a pessoa não consegue ver um exame laboratorial básico, não consegue entender nada. Olha, então eu fui internado, eu acabei parando na UTI e tal. Olha o resultado de gasometria arterial que me deram. Olha esses exames, você não sabe nada. Isso eu não sei, eu só sei do pé. Gente,
Enfermeiro. Enfermeiro. Então, vai abrir um consultório, tem que ter o conhecimento, você tem que se embasar. Para você poder fazer ali o exame físico cefalopodálico, você conseguir assistir de forma holística, fazer uma massagem para você lembrar tudo que você tem que perguntar, não esquecer de nada. Se for necessário, peça uma mentoria, venha um profissional que você se espelha, não esqueça dos convênios aí com alguém que pode te indicar. De repente você tem contato, você tem network, sabe, para te indicar ali. Pensa no marketing que você vai fazer disso, na sua apresentação. Não tente ser duas caras, por exemplo. No consultório eu tô todo bonitinho, paramentado, né? Eu tenho uma postura e tal. Mas quem te conhece sabe que você é da pá virada, sabe, desbocar. Toma cuidado, a gente está sendo assistido o tempo inteiro. A pessoa que está tendo contato com você pode ser o seu cliente, pode ser o seu paciente futuramente. Ele tem que pensar em você, ele tem que te ver com bons olhos, tá? A gente é o mesmo profissional, tá bom? Então, eu acho que eu falei tudo aqui para vocês, dos pontos. Uma coisinha que eu esqueci de falar, que vocês estão cansados de me ouvir falando. Gente, você tem que estar atualizado, tá? Você tem que estar atualizado com artigos científicos da área que você vai atuar. Você vai abrir um consultório de enfermagem, tá? O que você vai fazer lá? O que tiver de informação, você acha que você vai fazer a especialização para aprimorar, para direcionar e morreu ali? Você se enganou. Você tem que estar imerso em tudo que está tendo de atualidade, tá? Tudo que está tendo de atualidade, ok? Vocês vão ficar loucos com o curso de imersão em enfermagem clínica, gente. Eu não tô me aguentando. Vocês vão gostar muito. Eu tô estudando aí essa parte toda do aprendizado, do processo de aprendizado, a neurolinguística. Vocês vão ver. Vocês vão ser enfermeiros mais tops, né? Quem é estudante, futuro enfermeiro top aí, que é isso que eu quero, tá bom? Fiquem com Deus, bom descanso. Se você pegou essa live aí no final, ela vai ficar salva, assista, anotem tudo para vocês assim estarem afiadíssimos. Beijo. Tchauzinho.